Olá pessoal, nossos amigos, nossas amigas que sempre nos acompanham na coluna Fala Melim, aqui no site do Correio Nogueirense, todos os sábados. Nós estamos retornando nesse episódio com a continuidade da história da Lei Orgânica do município de Artur Nogueira, que no último 10 de abril completou 30 anos da sua edição. Nós estamos aqui hoje recebendo mais um colega vereador constituinte à época, Edson Fábio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e poder participar desta matéria especial em comemoração aos 30 anos dessa história técnica que a gente fala. E para nós é satisfação podermos rever os colegas vereadores daquela época, para que possamos trazer para a população de Artur Nogueira, em especial as mais jovens, conhecer um pouco da história legislativa de Artur Nogueira, principalmente a nossa lei maior, que é a Lei Orgânica. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite e tenho enorme prazer de poder participar com você desse trabalho, comemorativo desses 30 anos da nossa Lei Orgânica. Quando você resolveu se candidatar a vereador na época, qual o motivo que levou a ser candidato a vereador naquela época? Embora faça tempo, né? Não lembro, mas foi o seguinte, 2 anos antes tinha sido eleito a Assembleia, a Câmara Federal Constituinte, em 86. E tomaram posse em 87. E nesse período de 87, eles já iniciaram os trabalhos da Constituição Federal, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. E acompanhando esse trabalho, eu vislumbrei que estava havendo um movimento bastante intenso, bastante forte, no Brasil inteiro, no sentido de alterar, sabia-se que ia alterar totalmente a Constituição, porque a Constituição que nós estávamos utilizando era do governo militar de 1967. E aí eu vislumbrei que um grupo muito forte estavam fazendo gestões junto à Assembleia Constituinte Federal, no sentido de facilitar as emancipações municipais. Então eu vi nesse trabalho a possibilidade de trabalhar pela emancipação de Engenheiro Coelho, assim como 120 municípios do estado de São Paulo e mais de 1.100 municípios no Brasil começaram esse movimento emancipatório. Então eu julguei que, estando no seio da política, da Câmara de Vereadores de Artur Nogueira e mais próximo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, haveria maiores facilidades no sentido de obter o resultado das emancipações. Então esse foi o meu motivo principal para entrar na política e tentar pela Câmara de Vereadores. Eu quero fazer um testemunho. Durante os 3 anos que eu trabalhei no processo emancipatório. Como vereador, sou testemunha ocular. Nunca houve qualquer manifestação da Câmara de Vereadores contrária à emancipação. Não se tomaram nenhuma medida contrária, Todos sempre respeitaram e sempre tinham consciência, inclusive havia muita consciência sua e de outros, que dividindo o município ia sobrar mais dinheiro. A gente fazia a contabilidade mostrando a importância da emancipação, que quando você pegava uma cota de fundo de participação no município e você dividia para Artur Nogueira, Engenheiro e Olambra, era um valor. Uma vez emancipados os dois, vinham 3 cotas semelhantes, portanto vinha dinheiro novo. Então a contabilidade que eu fiz na época, mostrei para todo mundo e todo mundo entendeu que era realmente verdadeiro. Era possível. E aí a cidade de Artur Nogueira, o município de Artur Nogueira, ia continuar com o mesmo valor da verba.
Só que não ia ter mais o encargo de administrar Olambra e nem administrar Engenheiro Coelho. Cada um com a sua administração ia ter os seus recursos independentes. Foi nesse ponto que a Câmara e depois a gestão seguinte foi uma co-irmã, né? A gestão seguinte, após a emancipação, a Câmara de Engenheiro Coelho precisou muito da Câmara de Artur Nogueira, e a Câmara de Artur Nogueira ajudou em tudo que pôde, né? Na época, a administração municipal também precisou da administração de Artur Nogueira, e a Prefeitura de Artur Nogueira nunca fez qualquer movimento no sentido de dificultar, né? Pelo contrário, não só não dificultou, como ajudou naquilo que foi possível ajudar, né? Então a gente tem que deixar bem claro que a cisão, a separação foi uma separação amigável, né? Amigável e consciente. Todo mundo tinha noção exata. Tanto é que não houve movimento nenhum. O único movimento contrário que houve foi por parte do prefeito, mas que a gente até reconhece que ele tinha o direito de tentar manter o território do município da qual ele era o prefeito na íntegra, né? Mas ele também nunca fez, ele só fez um movimento que foi questionar na justiça a legalidade do processo. Foi o único movimento que o Federaldo fez, né? E ainda teve um caso, ele questionou a legalidade e o tribunal nem votou porque ele perdeu o prazo de fazer o questionamento. Ele tinha tanta coisa para fazer na vida que ele até esqueceu de fazer o questionamento. Quando ele fez o questionamento, ele fez fora do prazo. Então, o Superior Tribunal de Justiça de São Paulo nem julgou o mérito, julgou simplesmente o seguinte: olha, ele entrou fora do prazo, não tem o que discutir. Não se discute mais. Mas nem da parte do Federaldo ele fez qualquer movimento no sentido. Como prefeito, não, a gente tem que fazer justiça a isso, né? E pelo contrário, ele não fez nada. E apenas ele falou um dia para mim: Edson, eu só não gostaria de que no meu mandato ficasse marcado, né, como que foi no mandato do Ederaldo que dividiu a cidade. E aí eu justifiquei para ele: mas Ederaldo, a subdivisão do município vai ser positiva para os três, e talvez até mais positiva para Artur Nogueira, que vai tirar todo o ônus de administrar essas duas regiões sem dinheiro. Passa a ter dinheiro agora e administra bem. Aí a coisa passou e conseguimos fazer sem nenhum problema. Na verdade, o seu mandato aqui em Artur Nogueira foi de 1989 a 92. Engenheiro Coelho e Olambra se emanciparam em 92 e 93 começaram a vida nova. Artur Nogueira, você teve vamos chamar Artur Nogueira, Engenheiro e Olambra, você teve um mandato aqui. Só um mandato. Você lembra quantos votos teve? Eu tive, acho que 267 votos ao todo. 216 em Engenheiro Coelho e tive 56 aqui em Artur Nogueira. Para mim, há 30 anos atrás, você sair com uma votação dessa era muito expressivo. Você tinha noção naquela época, pela colocação que você já fez, da grande responsabilidade que nós, eleitos vereadores, tínhamos sobre a escrita, né, e a construção da lei orgânica? Sim. Lógico que não tenho como tenho hoje, nem como a experiência que ele tem. Mas na época, eu estava fazendo o meu mestrado na área de legislação urbana, né? Então eu tinha muito contato com legislação. E acompanhamos o fato de eu estar interessado em fazer a emancipação, eu acompanhei muito o trabalho da Constituição Federal. E a gente via a magnitude que era você construir uma Constituição, que na verdade a Constituição, ela é o que a gente pode chamar, para o nosso corpo, para fazer uma analogia com o corpo humano, a espinha dorsal da vida do município, da vida legal do município. A vida legal do município. Ela era ela que ia passar toda a regulamentação de como você deveria vivenciar e atuar no município. E nós, como arquitetos, engenheiros, agrônomos, a gente trabalha no município, a gente trabalha sob normas, né? Nós executamos tudo. Então a gente via que aquilo estava carregado de normas e que evidentemente ia impactar no município. Se uma norma não fosse bem elaborada, ela ia trazer um impacto negativo.
E uma norma bem elaborada é o contrário, ela trazia um impacto positivo. E a gente tinha como conduzir. E a gente estava, há 30 anos atrás, a cidade de Artur Nogueira já vinha se despontando no cenário regional como uma cidade desenvolvida, né? Recentemente tinha chegado a Teca, com a Teca muitos migrantes de Santa Catarina, e a gente estava vivendo uma miscigenação social, uma conformação social diferenciada. E a gente sabia que isso tinha que ser regulamentado. E a regulamentação era através do quê? Da lei orgânica. A gente chama de lei orgânica porque é uma constituição municipal. Ela é a espinha dorsal. Depois ela é complementada pelas leis ordinárias e as próprias leis complementares. E a gente sabia que a gente estava vivendo num país sob a égide de uma constituição de um governo militar e que estava sendo recusada, rejeitada. Portanto, você ia ter um escopo de lei totalmente nova. E a gente não sabia exatamente como viria essas leis, porque elas tinham acabado de ser feitas do Congresso Nacional, que eles também sabiam que tinham que fazer muitas leis para complementar. E quando a gente foi eleito, estava em elaboração ali a Constituição Estadual, que também estava movimentando e mexendo com a vida de todo mundo, né? Durante a elaboração da lei orgânica, você fez parte de uma, como nós já dissemos, nós formamos comissões temáticas e você fez parte de uma comissão que nós estamos olhando agora, antes da gente começar a gravação. Você quer falar alguma coisa desse trabalho, desta comissão? A gente subdividiu as comissões da lei orgânica semelhante às grandes comissões da Constituição Estadual, né? E aqui tem uma comissão de ordem econômica, desenvolvimento urbano e meio ambiente. Como eu sou um arquiteto e militava nessa área, eu me achei mais adequado participar dessa comissão. Assim como os outros que foram escolhidos foram todos colocados dentro de uma norma de maior aceitação, de maior militância, maior conhecimento, pessoa que tinha mais vivência, pessoa que tinha mais facilidade para atuar naquela área. E assim a gente fez. Nós éramos em 15, quer dizer, nós tínhamos que participar até 1 ou 2 em cada comissão, né? E assim, então eu preferi assumir a ordem econômica e a parte de desenvolvimento urbano, que era a área que mais eu tinha afinidade. E depois nós participamos junto na comissão de sistematização. A comissão de sistematização, é bom deixar destacar, porque cada comissão organizava toda a legislação própria do foco do assunto. Ou era da econômica, ordem social, a administrativa, a outra qualquer... A legalização do município. E depois a gente tinha uma comissão que pegava todo o trabalho que cada comissão fazia e encaixava, né? A gente sistematizava, ou seja, a gente organizava de uma tal maneira que a leitura, um artigo de alguma comissão não fosse contraditório a algum artigo de outra comissão, né? E que também não fosse redundante, que você tivesse. Então era um trabalho extenso, extenuante, de você ler tudo que cada um escrevia, analisar cada um juridicamente. Nós tínhamos o assessor, como é que era o nome dele? O Walter Poletini, um assessor jurídico que nos dava, foi um apoio importante. Mas o mais importante é que a gente tinha que entender que alguns assuntos que estavam numa comissão, ele sombreava, ele se miscigenava com outras, e a gente tinha que fazer essa separação. Ora, isso fica num determinado capítulo e isso vai para outro capítulo. Mostrar que não podia haver divergência, né? Tinha que ter convergência, não tinha que ter sombreamento, dois artigos falando da mesma coisa, para a gente poder, né? Então foi um trabalho muito extenuante. E uma revisão geral. E uma revisão geral, mas o mais delicado de tudo isso é que nós não fizemos a nossa lei orgânica posterior à Constituição Estadual. Nós fizemos simultaneamente. Portanto, muitas vezes a gente discutia dentro das comissões algum tema que estava sendo discutido também simultaneamente em São Paulo.
na Assembleia Legislativa. E muitas vezes a gente tomava uma decisão semelhante, mediante o que estava sendo tomado lá, e depois eles mudavam. E a gente tinha que voltar e mudar o nosso. Quer dizer, nós tínhamos que sempre adequar a nossa o nosso texto tinha que ser adequado ao texto que estava sendo feito em São Paulo na Assembleia Legislativa. Ainda sem aprovação final. E sem aprovação final, quer dizer, a gente corria o risco ainda de, uma vez que eles aprovassem, na promulgação alguma mudança pudesse acontecer. Então a gente estava correndo junto, né, mas sabendo que após a promulgação da Constituição do Estado a gente ia ter 6 meses, eu achei até que era 8. E você falou que foram 6 meses, nós tivemos 6 meses para formatar a nossa. E como a gente percebeu que não ia dar tempo de fazer bem feito, nós fomos trabalhando junto. Então foi um trabalho extenuante, um trabalho cansativo, queimou-se muita energia, mas foi um aprendizado enorme. Eu acho que isso ajudou muito a gente debater, deu tempo para debater os temas e polir o texto de tal maneira que ele ficasse muito enxuto. O que você lembra do momento Lei Orgânica e se teve algum momento mais marcante como vereador constituinte? Eu lembro o seguinte, que uma coisa que me marcou muito foi o amplo debate, né? Isso foi uma coisa que a gente fazia amplos debates e esses debates não eram feitos nos dias de sessão, porque os dias de sessão eles eram reservados para você analisar os projetos de lei que estavam subindo do Executivo. A gente marcava reuniões, né, durante a semana, algumas que começavam 4, 5 horas da tarde para dar tempo de todo mundo trabalhar nas suas atividades, porque a gente tem que deixar claro o seguinte, nós éramos vereadores, mas essa não era a nossa profissão, né? Hoje eu vejo pessoas que se candidatam e se elegem vereador e param de trabalhar, fazendo só isso, e nós não. Nenhum de nós deixou de fazer aquilo que fazia. Quem era agricultor, quem era comerciante, quem era técnico, tinha seu escritório, você, eu, nós nunca, nenhum deixou de fazer o que fazia antes, né? Então a gente tinha que marcar reuniões em horário comercial, mas algumas vezes para poder permitir que todo mundo trabalhasse, a gente começava a reunião 4, 5 horas da tarde e saía da Câmara à meia-noite, 1h da manhã, né? E sempre debatendo, aprimorando, aperfeiçoando. E a gente tem que deixar, já que você está fazendo uma gravação histórica, a gente precisa lembrar a população que há 30 anos atrás nós não tínhamos computador como temos hoje. Nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje de escrever um texto, de mandar por e-mail, via internet, para um colega avaliar o texto, ele avaliar, corrigir, mandar de volta. A gente não tinha isso. A gente fazia isso em máquina de datilografia, quer dizer, tudo era datilografado. Qualquer erro que a gente descobrisse, a gente tinha que redatilografar toda a folha. E para ganhar tempo, a gente já sabia fazer corte e cola há muito tempo atrás, né? Que a gente cortava a folhinha de papel, pegava um tubo de cola, colava em outro papel e a gente foi fazendo uma espécie de um Frankenstein, né? Nós fomos colando, e à medida que a gente chegava num trabalho, a Câmara não tinha computador. A Câmara e quem tinha computador, na época que eu me lembro, como eu estava fazendo mestrado, eu precisei comprar um computador, né? E não tinha o Word, era um outro sistema, né? De escrita, era uma forma de Word. Mas eu levava para minha casa, como eu era presidente, era o secretário geral, do relator geral, eu levava esse texto para ser digitado da minha casa, no meu computador, aí eu imprimia, trazia para o meu escritório, aí eu tinha uma secretária e 2 desenhistas e a gente fazia uma sessão no meu escritório para conferir se eu não digitei nada errado, se alguma coisa foi esquecido, para levar para a Câmara 2, 3 dias depois. A coisa era intensa, porque você tinha que levar 2, 3 dias depois, porque a gente tinha um prazo muito curto, né? A gente tinha um prazo muito curto de debate. E todo mundo, nós tínhamos uma cronologia de entrega do resultado.
Então já escrevia, passava fim de semana, para terça ou quarta já está o papel lá para debater. Naquele debate. Muitas vezes a gente acabava de redigir, de datilografar tudo, a Assembleia Legislativa em São Paulo mudava lá um texto e a gente tinha que readequar e colar outra vez, cortar outra vez, escrever na maquininha aquele artigo que eles acrescentaram e a gente colar. Então era um copia e cola permanente, né? Sem infraestrutura nenhuma, né? A Câmara não tinha nenhuma, a nossa funcionária ela não dava nem conta, que era uma funcionária só, a gente tem que dizer que era só uma funcionária e que ela tinha que dar conta de administrar toda a Câmara e atender os 15 vereadores, que tinham todo o seu trabalho legislativo de fazer, as emendas, os requerimentos, então, as indicações, ela não tinha tempo de atuar na lei orgânica, né? Se ela fosse atuar na lei orgânica, ela não dava tempo de fazer o serviço dela na Câmara, né? Então a gente teve que montar uma estrutura externa, né, para poder dar conta naqueles 6 meses de deixar a lei orgânica para ser votada. Então foi assim um período de extrema tensão, né, dos prazos que chegavam rapidinho, quando a gente estava achando que estava tudo bem feito, São Paulo mudava tudo e a gente tinha que sentar outra vez, readequar tudo, né? Isso foi então foi muito marcante, o trabalho foi muito extenuante nesse sentido. Assim como um todo, o processo legislativo nos dias de hoje, você vê a diferença do período que nós vivemos? Nossa, totalmente. Vejo muita diferença, primeiro o seguinte, eu vou falar da nossa legislação, porque eu não acompanhei nem as anteriores e nem as posteriores. Mas eu via, por exemplo, na nossa, e posso comparar hoje com a legislação das câmaras de Engenheiro Coelho, da qual eu tenho algum conhecimento. Mas nós debatíamos, né? Era importante que a gente fazia um debate profundo, né? Isento, né? Independente. A nossa Câmara era independente. Nós tínhamos um grupo de vereadores que foi eleito com o prefeito, mas não era subserviente ao prefeito. E nós tínhamos também um grupo de vereadores que foram eleitos pela oposição. Eu não vou chamar de oposição, eu não gosto de chamar oposição. Eu gosto de chamar de um partido que não era do prefeito. Eles não elegeram, mas eles são vencedores, porque eles foram eleitos. O prefeito que eles apoiaram é que não foi o escolhido, né? Mas eles nunca fizeram oposição, assim, ideológica, sou contra porque sou contra. Muito pelo contrário, eles contribuíam muito, eles participavam muito do debate no sentido de você melhorar. Mesmo que viesse algum projeto de lei de origem no executivo e que ele não tivesse bem elaborado, eles não eram radicais de dizer sou contra e joga fora. Não, participavam do debate. E participavam do debate para construir um projeto que fosse viável para a cidade. Então, o que eu vejo? Que os vereadores não eram subservientes ao executivo, a oposição não era ideológica, uma oposição burra, ideológica, de que era contra por ser contra, mas que participavam da construção das leis em prol do município. Então isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Hoje eu vejo que os legislativos não pensam da mesma forma. Além de não pensar, nem todos agem dessa forma, né? Consciente, honestamente, voltado para o bem municipal. Diante do tempo que se passou, lei orgânica, depois nós fizemos o regimento interno em 91, né? Eu era presidente da Câmara na época, o nosso regimento interno era de 49. 49. Aí a gente viveu esse momento histórico, separação de Holanda, separação de Engenheiro Coelho. Valeu a pena participar? Muito, muito. Um aprendizado inigualável. Não tem coisa que mais se aprende do que você vivenciar durante 4 anos um trabalho. Olha bem, é uma vivência em que você tem uma responsabilidade porque você está respondendo pelos destinos de uma sociedade. Se você fizer um projeto bom, a sociedade vai ser beneficiada. Se você fizer um projeto ruim, a sociedade vai ser prejudicada. Ela vai ser penalizada.
Então é difícil você carregar nas costas a responsabilidade de dizer, fiz algo que prejudicou uma sociedade, um grupo social, né? Então isso foi muito importante, porque há um aprendizamento de vida. Diante dessas colocações, queria deixar você à vontade de fazer qualquer manifestação, qualquer lembrança ou qualquer fato que tenha passado nessas conversas, aí você fica à vontade. Nossa, aí precisa de muito tempo. Porque o que a gente tem de boas e algumas dolorosas, algumas tristes, né, que a gente sempre na boa intenção de se fazer o bem, a gente recebia algumas críticas maldosas, algumas coisas assim que extrapolavam o limite legislativo, né, e entrava pelo lado pessoal. Então isso era uma coisa que tinha certas pessoas que não tinham, não sabia exatamente se posicionar e sabe fazer o recorte. Ora, essa é uma discussão política administrativa, isso aqui é uma discussão pessoal, né? E tem que ser tratado em outro fórum, em outro lugar e outras coisas, né? Mas é uma lembrança que eu tenho enorme prazer de sempre reviver, né? É gratificante. Para você ter uma ideia, nesse período eu me aposentei da Unicamp e tinha muito material, tanto no meu escritório daqui como da Unicamp. E o ano passado comecei a fazer uma limpa geral em todo aquele material que eu tinha guardado nos meus arquivos. E quando eu peguei, e aí fui classificando, e um deles, numa caixa de classificação, eu coloquei lá, processo político Artur Nogueira, né? Então todo o material, e aí eu comecei a pegar a lei orgânica, peguei o regimento interno, eu tinha, eu acho que 11 pastas com todos os projetos de lei que a gente fez, todo o material que era gerado na Câmara, e eu falei, bom, agora eu não sou mais nada de Artur Nogueira, eu precisei jogar fora, porque eu estava guardando por 30 anos material que já não tinha mais validade alguma, embora alguns que eu julguei histórico eu guardei, né? Mas projeto de lei, discussões, pauta de reunião, essas coisas eu fui jogando fora. Então eu passei durante o mês de janeiro, né? Mexendo no baú, né? E reclassifiquei tudo e relembrei todos esses momentos, né? De mexendo nesses papéis que a gente passou. Eu posso garantir para você, é um momento marcante, é um período marcante na vida da pessoa. Porque o que eu acho muito importante é quando alguém se dispõe a trabalhar no governo, ele está se desprendendo das atividades pessoais para ele trabalhar para o público, povo, para a sociedade. Ele está se doando, né, o seu tempo, a sua experiência em prol de uma coletividade. Ele não está lá para se beneficiar, né? Por isso que chama serviço público, são as pessoas que servem ao público. E esse foi o trabalho mais gratificante que eu julguei fazer da minha vida, né? Porque a gente se dedicou dentro das nossas competências, dentro dos nossos conhecimentos, em servir à sociedade, né? Em deixar um legado para a sociedade, porque eu acho que a gente não pode passar nessa vida sem deixar nenhuma marca. Lógico, sempre positiva. Com certeza. Então, né, eu acho que isso foi um legado e um aprendizado enorme, mas um aprendizado de vida. Eu recomendaria que todo mundo tentasse uma experiência como essa, para ver o que é você ter que se dedicar ao serviço público, à sociedade, à coletividade. Quer deixar alguma mensagem? Isso vai ao ar numa matéria especial no site do Correio Nogueirense, nas nossas redes sociais. E aí, se você fica à vontade, quiser deixar uma mensagem, para a família, para os amigos, aí fica à vontade. Eu quero deixar assim, eu tive enorme prazer de participar disso. Eu fiquei um pouco triste de, ao longo desse tempo, ter perdido 5 companheiros, né? A gente perdeu o último até recentemente, no final do ano passado,
mas a gente tinha um reconhecimento do papel que cada um teve, do trabalho que cada um fez, a dedicação. Então, eu passei a admirar e respeitar todos eles, inclusive as opiniões mesmo contraditórias com a minha. Mas aí que eu vi a grandiosidade da democracia. É você conviver com os diferentes, você conviver com as opiniões diferentes. E principalmente, a gente não ter a arrogância de achar que a opinião da gente é a única e a melhor e a correta. A gente tem que aprender a entender que outras pessoas também têm seus pontos de vista diferentes, porque cada um atua numa região, num trabalho, e ele tem o seu ponto de vista diferente. E que você precisa respeitar essas coisas. Você pode até não concordar, como aconteceu muito com a gente, que a gente não concordava com algumas, mas a gente respeitava sempre a opinião de cada um. Isso porque cada um que estava lá estava representando um segmento da sociedade. A gente tem que entender isso, né? Que cada um tem o seu ele é representante de um segmento. Embora ele legise para todos, mas ele tem um grupo de eleitores que o elegeu e ele representa esse segmento. Então é importante se aprender a respeitar as opiniões divergentes, né? Isso é importante. E isso, inclusive, engrandece a opinião da gente, né? Sempre traz um benefício para você olhar. Não, peraí, eu tinha uma opinião, mas eu posso agregar na minha opinião a opinião dos outros que são positivas também, né? E eu acho que a população deveria dar um pouco mais de valor ao legislativo municipal, né? E, infelizmente, eles não têm noção exata, por frequentar pouco, conviver pouco, né? Mas eles deveriam, eu vejo, por exemplo, no meu município, Engenheiro Coelho, né? Eu mesmo cometo o erro de ir pouco nas reuniões, mas a gente sabe que existe uma falha, já existia na nossa época, que a gente já discutia, né? Hoje a gente tem meios de comunicação muito mais eficientes, que penetra muito. Na nossa época a gente não tinha tanto meio de comunicação. Então a gente tinha dificuldade de divulgar à população o que nós estávamos fazendo e o que nós iríamos debater naquela semana, naquelas reuniões. Então eu acho que isso inclusive prejudica muito o processo democrático da população. Não saber o que o legislativo faz, né? E isso gera muita indiferença, né? E leva ao legislativo num poder mais baixo do que ele deveria estar, né? Inferior ao que ele deveria estar. As pessoas chegam até a desprezar o poder legislativo, né? E não sabem que o poder legislativo é aquele que resguarda os direitos da comunidade, né? Resguarda os direitos em que sentido? No sentido de um projeto mal elaborado, que vai trazer prejuízo. Muitas vezes um prefeito despótico que acha que ele assumiu o poder na prefeitura, ele virou imperador, portanto a palavra dele é única, né? E ele que não admite que alguém contraria a sua opinião. E é o legislativo que faz a temperança da coisa. É ele que chega e fala: peraí, prefeito, você pode muito, mas não pode tudo, né? E as coisas têm que ser feitas em benefício da sociedade e não em seu benefício próprio, ou de um grupo, né? É um colegiado. É um colegiado. Então, eu colocaria assim, que a população olhasse com mais carinho o Legislativo Municipal, que ele é um grande filtro da sociedade. Um grande filtro da sociedade. Mas que eu pediria também que o Legislativo pudesse chegar mais facilmente à população. Já que nós temos hoje um meio de comunicação muito mais eficiente, né? Hoje todo mundo tem o seu celular, o Legislativo pode chegar todo dia, toda hora, né? Acho que o Legislativo precisa fazer isso, né? Mostrar o que está sendo feito, mostrar o que vai precisar fazer, mostrar o que está sendo debatido, chamar a população para participar do debate, né?
Outra coisa que eu senti do Legislativo, que na ocasião a gente chegou a fazer, a gente tem que ter a humildade de achar que não é porque é vereador que sabe tudo. E a gente precisa chamar técnicos, especialistas, para poder embasar decisões que a gente toma, né? Foram poucos que a gente levou. Hoje tem muito mais gente especializada. Acho que a Câmara deveria levar muito mais gente especializada para participar do debate, para apresentar o tema, né? Que antes, na nossa época, a gente tinha dificuldade de saber o que acontecia no mundo, a gente só sabia o que estava acontecendo na cidade e na região. Hoje a gente tem condições de saber o que acontece no mundo imediatamente. O que acontece no Japão, hoje você sabe, hoje de manhã você está sabendo aqui à noite, né? Então, hoje, eu acho que o Legislativo deveria ser mais aberto, mais cristalino, mais acessível e trazer mais pessoas especializadas para debater alguns temas que sejam elucidativos, para permitir que o vereador tenha mais confiança na decisão que ele vai tomar. Eu gostaria que a população fosse mais participativa. E a você que nos acompanha sempre, continue nos acompanhando. Nós teremos mais episódios com outros vereadores constituintes. E mais uma vez, um abraço a todos e muito obrigado pela participação. Até a próxima.